O sucesso na vida é lidar com a dor, interpretar a dor, resistir à dor. E as pessoas mais poderosas que eu vi, tive presencialmente com elas, o que define o sucesso dessas pessoas é a resistência à dor, o que elas fazem com esse negócio. Então, esse negócio de trabalhador, o trabalhador, a Bíblia fala que ele é digno do seu trabalho, né, do suor do seu trabalho. E o trabalho virou sinônimo de ausência em casa. O trabalho virou sinônimo de não poder mais sentar na mesa com seus filhos. O trabalho virou sinônimo de doença emocional. Muitas pessoas vivem doentes por causa disso. O trabalho virou a insatisfação na vida de muita gente que decidiu trabalhar em algo por conta do dinheiro. É um nível de prostituição, né? Que todo mundo aceita, mas mais de 70% das pessoas no mundo trabalham com aquilo que odeiam. Não é que não gosto, não, odeio. E continuo fazendo porque tem uma conta para pagar, ela fica escrava desse ciclo. E quando eu falo feliz dia do trabalhador, que você aumente a sua resistência à dor para ir para dores novas. Fala assim comigo. Preciso experimentar dores novas. Mas por que dores novas? Porque ficar na mesma dor é masoquismo. Ficar no mesmo nível de dor não vai dar progresso, vai dar doença. Ficar sentindo a mesma dor, você vai ficar doente. Aumentando a dor, aumenta a resistência, aumenta a capacidade. E o segredo é sempre experimentar essas novas dores. Sempre caçar um desafio, sempre se colocar numa situação de novo nível, de precisar de ter fé, de precisar de gelar a barriga. E isso vai determinar onde você vai chegar. Chega uma hora que a vida é desse jeito, né? Ninguém vai continuar vivendo aqui na Terra ad eterno nesse corpo de carbono. Vai chegar uma hora que vai encerrar a sua vida. E o interessante é que você faça essa explosão, essa curva, e chega um momento que você fala, eu posso desacelerar agora, que eu vou entrar em órbita, e tudo que eu construir me servir até o final do jogo. As pessoas não entendem. Elas continuam trabalhando, até se estrepar no último dia. A maioria dos brasileiros, principalmente mediano, eles trabalham a vida inteira para depois ficar só com rendimento e pagando remédio. Esse é o padrão brasileiro. Deve ter umas 40 milhões de pessoas vivendo desse jeito. Trabalhou para pagar remédio. Ou seja, não curtiu a vida, não desfrutou, não aumentou a resistência que eu estou falando para você. Não sentiu a aventura que é viver. Por exemplo, as pessoas moram em lugares ruins para falar assim, né, mas eu preciso do emprego. Tem emprego no Brasil inteiro. E tem empresários, são 21 milhões de empresas. Todos os empresários que eu já vi na minha vida falam que não tem mão de obra qualificada. Não faz sentido. Vocês são quem é empresário que levanta a mão? Está faltando mão de obra ou não? Mão de obra qualificada. Então, a pessoa se submete a morar em lugares que é impraticável até de animal morar, em nome de um emprego. Sendo que qualquer lugar tem emprego. O que ela tinha que fazer? Ela tinha que aumentar essa resistência a uma dor nova. Qual dor? De aprender. A dor de deixar aquilo que ela sabe fazer para fazer outra coisa. Nós estamos diante de uma virada de tempo agora. Se você não aprender tecnologia, você vai ganhar o Bolsa Família. Não vai ser Bolsa Família. Vai ser o Renda Universal o nome que vai ser. Até 2035 você já vai estar ganhando. Não vai ter emprego. Eu não sei se você sabe. Posso falar um negócio para assustar todo mundo aqui? Se você não ficar rico nos próximos 10 anos, pelo que a tecnologia está desenhando, você não fica nunca mais. Porque o processo que a tecnologia está carregando não vai ter chance para o humano daqui a 10 anos. E o humano vai ser completamente colocado em desuso. Se você não der conta de usar sua capacidade na última arrancada tecnológica, porque depois o próprio algoritmo, a própria inteligência artificial que vai nortear tudo e vai subjugar a humanidade. Não fica rico mais. Então, a escola não está te preparando para isso, o governo não está te preparando para isso, tem governos que estão preparando as pessoas para isso. Então, você está preocupado com a crise de hoje. Eu estou, no futuro do futuro, analisando coisas que não vai ter chance mais. Talvez é a primeira vez que você ouviu isso na sua vida. Eu acho que você só tem 520 semanas para ficar rico. Se você não ficar rico, você vai entrar num limbo do sistema que não vai ter como romper.
Não vai ter esse negócio de criatividade mais. Não faz sentido. Eu que resisti ao chat GPT até semana passada, tive que me render agora. Sabe por quê? Porque não faz sentido, cara. Você paga uma governança para ouvir pessoas e conselhos, só que se você conversar muito com o chat, eu coloquei lá meus 80 livros, os 2.000 vídeos, e comecei a colocar meus cursos, colocar tudo, eu converso com ele, ele dá a mesma resposta que eu dou para tudo. E aí eu olho e falo, peraí, mas para que eu vou pagar uns conselhos, sendo que eu tenho as respostas aqui tudo? E para que eu vou ficar pensando, sendo que esse trem já pensa por mim? E por que eu vou pagar alguém para escrever conteúdo, sendo que meu conteúdo ele pode ficar colocando com a visão de qualquer outro grande pensador? Tem como eu cruzar, ó, pega meu pensamento com a visão do fulano. E faz uma desossa com isso. Resumindo, vocês talvez vieram para essa palestra pensando, o Marçal vai falar de como resolver essa crise do INSS, essa crise do Fundo da Previdência que vai acabar, o dinheiro do Brasil vai acabar em 2027. Ano lindo. O ano que o novo presidente vai assumir o Brasil. Ele já vai assumir sem dinheiro. É novidade, né? Toda vez que um governo de esquerda assume em qualquer lugar do mundo, o dinheiro acaba. Alguém sabe por quê ou não? Eu juro que não é a maldade. Como eu estou na política, eu já percebi o porquê que o dinheiro acaba. É porque esses caras não sabem produzir riqueza. Eles são gafanhotos. E eles sentam no trono e começam a corroer o dinheiro de um povo. Não estimula o povo a produzir, não estimula a regulação fiscal, não estimula a diminuição de despesa. Todo comunista, quando ele senta numa cadeira, ele quer gastar o dinheiro do povo. Se tiver pessoas que produzem, que animam esse povo e que levam a qualificação para esse povo produz sozinho. E vamos falar a verdade. Quando você tem pouco dinheiro, você tem que regular o dinheiro demais. Quando você tem muito dinheiro, você pode gastar. Mas os caras não sabem fazer conta. Eles gastam mais do que ganham, não arrecada de jeito nenhum com inteligência e pega os pobres e arranca o couro deles. Porque quem paga mais imposto é pobre no Brasil. Se o pobre soubesse o tanto que ele paga de imposto, cada um ia virar um tiradentes e ia para a rua. Em resumo, o que é uma crise? A crise é um abalo. Esse abalo revela os fracos. E a gente está numa guerra. Uma guerra de narrativa. Esse trem de esquerda e de direita está adoecendo as nações. É um bando de gente burra que fica querendo defender só o seu lado, ao invés de pensar na eternidade e focar na humanidade. Esse negócio ia ser muito mais simples. Só que, quando você aliena um cérebro, você vive a pior crise que alguém pode viver. Primeira coisa para você ser anticrise, aprenda inteligência emocional o mais rápido que você puder. Porque, independente do que acontecer, sua cabeça continua boa. Uma coisa que é muito anticrise é você manter sua espiritualidade não em dia, mas online. Quem é espiritual sente rápido as coisas. Quem é almático não sofre. Quem tem gestão da alma, ela não ouve uma notícia e já fica abalada, não. Ela questiona primeiro. Tem como se colocar uma trava no seu cérebro, ao invés de sentir qualquer coisa que alguém fala, antes de sentir, faz uma pergunta primeiro. Vai para uma guerra no seu corpo, faz seu corpo virar uma máquina para aguentar mais pressão. Todo o corpo deveria fazer isso. Ou seja, para você ser anticrise, fecha a tríade do ser vivo. Corpo, alma e espírito. O que acontece? Toda vez que você ouve a palavra crise, você pensa em dinheiro, sim ou não? Crise não é problema de dinheiro. Crise é troca de energia, troca de mãos de energia corrente que tem num território. Então, se falar assim, ó, agora está em crise. Por exemplo, se eu falar para você assim, um banco tal vai quebrar, o que vai acontecer com você? Você sabe ou não? O banco que você tem conta, você vai fazer o quê? Amanhã cedo? Ou agora no celular? Vai transferir para outra conta, sim ou não? Se eu te falar que o Brasil vai quebrar, você vai fazer o quê? É o que todo mundo está fazendo, mandando dinheiro para fora. É a mesma coisa, o Brasil é um banco. Se o negócio que você está mexendo vai quebrar, o que você vai fazer? Vai tirar o dinheiro do negócio e vai colocar em outro lugar. O que a crise produz? Em primeiro lugar, produz desconfiança. E eu lembro um dia que saiu um fake news, aí, uns 4 anos atrás, que o povo tinha que sacar o dinheiro, que senão não ia conseguir sacar o Bolsa Família. Vocês lembram um negócio desse? Que até saiu um meme, é mais de R$300. É mais de R$300, uma calça para uma menina de 16 anos, é mais de... Lembra desse negócio ou não? Uma mãe ficou doida e entrou todo mundo e foi atacar a Caixa Econômica para pegar o dinheiro. E era só uma conversa que soltou nos grupos de WhatsApp, uns panfletos para deixar o povo louco. O resumo é o seguinte: a crise revela o fraco. Nós somos um povo até resistente, porque a gente nunca saiu de crise.
Brasil nunca viveu, nos últimos 40 anos, nenhum dia de paz. Sempre uma crise atrás da outra. Quem produz isso? Gente improdutiva, ladrões, corruptos, infelizmente tem que falar, religiosos, que distorcem a palavra o tempo inteiro e manipulam o povo e põe freio neles, porque um cristão ele foi chamado para a liberdade e o religioso aprisiona ele. E aí o que acontece? Nós somos um povo sem potência, nós somos um povo que tudo está ruim, um povo que reclama, um povo que deixa para amanhã, um povo que não entendeu como agir na crise. Na crise a gente tem que agir com força, tem que ter contundência. E aí o que você tem que fazer então na crise? Vou entrar na seara financeira, era bom você anotar. Acho que a primeira coisa que você tinha que fazer era uma revisão de despesas. Despesa vai fazer alguém ficar rico? Não, mas pouco dinheiro com despesa alta significa acabar todo o recurso. Você tem que revisar todas as despesas que você tem, e essas despesas, as que sobrarem, elas têm que de alguma forma projetar você para o crescimento. Custo, acredite ou não, custo tem que ser aumentado. Aí você fala, não estou entendendo mais nada. Despesa é um dinheiro que não volta, e custo é um dinheiro que é multiplicado. Então vamos aprender. Despesa divide o dinheiro, custo multiplica o dinheiro. Então o que a gente faz em tempos de crise? Acha coisas que são multiplicáveis e coloca o dinheiro nelas. E tira daquilo que não multiplica. O que o brasileiro, de forma brilhante, que não tem educação financeira, está fazendo? Está colocando o dinheiro, chamando o tigrinho de custo. E ele fala, vou apostar nisso aqui, porque se eu põe 10, volta 100. E aí tem uma máquina por trás, que eu já vi com os meus olhos, tipo os caras que mexem com isso, que eles têm um regulador de vício, que o cara paga, primeiro, para você entrar, você não põe seu dinheiro, não é te dar umas fichinhas. Você entra, ganha, aí você vai de novo, vicia, aí você põe o dinheiro, aí tchup. Sem contar que os que ganham não conseguem sacar. E o povo ainda vai, parecendo assim, um bando de porco no desfiladeiro. Como o brasileiro não entende educação financeira, ele empresta dinheiro todo dia, por causa de uma narrativa, uma história triste de alguém. Ele empresta dinheiro para o melhor amigo dele, que ferrou o próprio nome do pai e da mãe, e o banco já falou que não empresta mais, mas ele acredita. Você acredita nele, inclusive. É seu amigo, fazer o quê, né? Olha os amigos que você tem. E aí, ele fala, vamos apostar. A gente tem que correr risco. Qual que é o risco? O risco de colocar dinheiro na mão dos apostadores. Pega os maiores vícios das pessoas, que é pornografia, jogo de futebol e aposta. Some isso tudo com vícios, que são fugas de estado emocional. Bebida, cigarro e essa loucura e droga, não preciso nem de falar. Todas essas coisas estão dentro de um cérebro que não tem inteligência emocional. Se você precisa de beber para sentir bem, ou para ter paz, você tem zero de inteligência emocional. Você tem um cérebro parecido com o cérebro de um pitbull. Precisa de uma morfina para ter paz. E aí você tem pornografia, que deve ser mais de 40% da movimentação da internet hoje, no mundo inteiro. É assombroso. Você está cauterizando o seu cérebro. Você está fazendo diversas coisas, que está tendo descarga eterna de dopamina. Você está ficando com burnout. Você não sai dessa merda desse celular. Ah, tem o pior, o celular. Eu acho que você beber um 51 todo dia era melhor do que mexer no celular. Uma garrafa por dia, eu acho que você ia sair menos lesado. Quem já tomou um 51 aqui? Pelo menos um gole assim, só para ver aquele alquim queimando lá dentro. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vou te falar o que eu vejo, entendendo um pouquinho de tecnologia. Eu acho que uma garrafa de 51 produz menos desgraça na sua vida do que umas 6 horas de celular. Porque você bebe ali antes de dormir, no outro dia você está só com a dor de cabeça. Agora você destruir seu cérebro, ele ficar podre do jeito que está ficando. É o dia inteiro batendo em missionário Miguel, é o dia inteiro vendo gente. Aí tem uns movimentos de apertar o joinha, você aperta o joinha, os homens, já viu? É uma loucura que está acontecendo e a gente está sendo empurrado por esse negócio. Cara, vocês não estão entendendo. Vocês vão mergulhar na maior crise que a humanidade já teve. Eu vou passar uma coisa para vocês estudarem. É um experimento, eu acho que de 1950 ou 1975. Acha aí para mim, o Universo 25. Eu vi um experimento que eu fiquei chocado.
cara pegou os ratos, colocou no lugar onde tinha abundância de comida, abundância de abrigo e tudo bonitinho. O que aconteceu? Os ratos começaram a ter comportamentos adversos, começaram a não querer produzir, depois reproduziram muito, depois não queria mais reproduzir, depois os ratos fizeram um negócio absurdo. Os ratos, eles pararam de se relacionar com as ratas, e aí o cara desse experimento, ele criou uma situação lá, ele ficou só vigiando os ratos. Tinha comida o tempo todo, não precisava lutar por comida. Esses ratos começaram a ter comportamentos homossexuais, não tinha no começo do experimento, começaram a ter. Esses ratos começaram a ter canibalismo. Aí você fala, não, mas a humanidade não vai chegar a isso não, porque tem o fator moral. Quando você mata uma pessoa a troco de nada, você é um canibal. O sangue dela vai ser respondido, você que vai responder o sangue. É porque tem alcatra ainda para comer. Mas escuta o que eu estou te falando. Comportamento que foi deteriorando, porque tinha abundância e uma sociedade de ratos começou a ser completamente destruída. E aí eles começaram a comer os filhotes, diminuir a reprodução e virou um caos. Resumo, aquilo foi perdurando por algumas semanas até que o último rato morreu. Aí o cara fez o que Apocalipse dos Ratos, Universo 25 ensina à humanidade. Olha aqui o experimento, dá uma olhada nisso aqui, sobe aí. John Bacall demonstrou como uma utopia pode revelar pelo ralo comportamental e se transformar num apocalipse. Ele deixou fechado esses ratos e chegou naquela conclusão ali. Os próprios ratos, mesmo tendo abundância de abrigo, abundância de parceiros, abundância de comida, abundância de tudo, eles se mataram. E por que chama o Universo 25? Porque ele repetiu o experimento 25 vezes. E as 25 vezes deu o mesmo resultado. Aí alguém fala, mas falar de rato e falar de gente, tem rato que tem mais dignidade que muita gente. Tem gente que é pobre, tem um rato que vai fazer 100 anos, que é multibilionário em dólar. Mickey Mouse. Deixa eu te explicar uma coisa. A humanidade está exatamente desse jeito. A única coisa que eu vi de diferente foi a questão do canibalismo. Da gente ainda não estar comendo o outro com a boca. Mas eu nunca vi tanto homicídio na minha vida. De gente atirando assim na frente de qualquer um, assim, com o menino na frente, não interessa, e tiro, porrada e bomba. Aí você fala por quê? Porque nós estamos numa crise generalizada de identidade, nós estamos numa crise cultural, nós estamos numa crise política, nós estamos em tantas crises ao mesmo tempo que as pessoas estão surtando. Tem gente surtando olhar na stand, gente, eu nunca vi tanta gente famosa na minha vida. Daqui uns dias, ser desconhecido vai ser o melhor negócio. Você consegue ter tudo e ser desconhecido, eu acho que vai ser a pessoa mais invejada de todas. Todo mundo quer ser famoso, todo mundo quer ter abundância, todo mundo quer isso. Deixa eu te contar um negócio pra vocês. É ruim ser famoso. Você nunca mais vai comer em paz em lugar nenhum do planeta Terra.